E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias com questões importantes que têm movimentado o ambiente do Cruzeiro nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? O Cruzeiro fez nesse sábado seu segundo jogo treino nessa intertemporada durante a Copa América e venceu o Inter de Minas por 2-0, adversário esse, né, que é um time da cidade de Itaúna, que disputa aí a terceira divisão do Campeonato Mineiro. O Mano voltou a usar o Ariel Cabral como segundo volante do time, jogando ao lado do Henrique, numa posição que parecia ter sido conquistada pelo Jadson, mas aparentemente o argentino retomou a função e foi titular. É bem provável que seja mantido como titular para o jogo de quinta-feira contra o Atlético. No resto da equipe, nenhuma novidade. Romero na direita, a zaga com Dedé e Léo, lateral esquerdo Egídio, Fábio no gol, obviamente. O que foi ressaltado pelo pessoal do Globoesporte.com, que acompanhou o jogo, né, porque o jogo treino foi fechado, mas o que eles falaram é que houve uma tentativa maior de movimentação, especialmente por parte do Robinho, né, meia que joga pela direita, que buscou bastante o jogo por dentro e em algumas oportunidades caindo até pela esquerda. O Thiago Neves também teve algumas oportunidades, não marcou. O único gol do Cruzeiro marcado pelo time titular foi no cruzamento do Egídio e gol de Robinho. Esse time titular jogou um primeiro tempo de 45 minutos, fez um segundo, acho que ficou ali uns 70 minutos em campo no total, e depois teve uma espécie de terceiro tempo com um time totalmente alternativo, que é esse que está aí no campinho, em que chamou a atenção o retorno de Rodriguinho e de Pedro Rocha, né, às atividades, visto que eles estavam fazendo aquele trabalho à parte com a preparação física. E justamente deles saiu o nosso único gol nesse momento, passe de Rodriguinho para gol de Pedro Rocha. Um 2-0 contra um time da terceira divisão de Campeonato Mineiro não é um placar que vai dar grande confiança, né? Aquela coisa, fez a obrigação, pelo menos ganhou, mas em jogos treinos assim, o placar não é de fato mais importante, mas nesse caso especificamente, depois aí de um mês sem ter jogos, o grande objetivo é que os jogadores estejam em bom condicionamento físico para na quinta-feira fazer um grande jogo contra o Atlético. E é aquele negócio, não adianta nada meter 5 gols no América num jogo treino ou 5 gols no Inter de Minas, chegar no jogo contra o Atlético e não render bem. O dia de jogar bola, de meter gol e de resolver a situação é na quinta. Aparentemente não tivemos nenhuma inovação tática ou algo digno de registro. O time jogou bem naquela estrutura 4-2-3-1 mesmo, em que o meia central, né, seja Thiago Neves ou Rodriguinho, acaba se aproximando muito do centroavante, se tornando quase um 4-4-2. Aí a gente vê a notícia que o Atlético também perdeu o jogo treino que fez aí contra o América, né? Perdeu por 3-1. E isso reforça um pensamento que eu sempre tive e mantenho: elenco por elenco, o do Cruzeiro é melhor que o do Atlético e nós temos totais condições de vencê-lo, sim. É clássico, tem muita superação dos dois lados, mas eu acredito totalmente na capacidade do Cruzeiro para vencer o Atlético e seguir adiante na Copa do Brasil. O Emerson Ávila, que era coordenador da base do Cruzeiro, deu uma entrevista aí para o Super Esportes em que falou alguns aspectos bem interessantes. A começar sobre sua demissão, né, que foi consolidada nessa semana, e segundo a diretoria, foi motivada pela necessidade de cortar custos. Aí a gente já entra em contradição quando o Emerson Ávila é mandado embora e é contratado o Valdir Barbosa para a diretoria de comunicação, sendo que eu duvido muito que o salário do Valdir Barbosa é menor do que o salário que era do Emerson Ávila, que é um cara que já tinha aí décadas de trabalho no Cruzeiro, revelou um monte de jogador importante, foi nosso treinador da base em diversas oportunidades, inclusive chegou a trabalhar no profissional, não teve muito sucesso em 2011, né, era um período complicado do clube e ele não foi bem de fato, mas sem dúvida nenhuma o Emerson Ávila é um cara que conhece muito bem o futebol de base, e ele conhece muito bem o Cruzeiro, e mesmo assim ele foi mandado embora, e ele até cita nessa entrevista, né, que ficou muito chateado por ser considerado uma despesa para o clube. Eu acho muito complicado a gente avaliar, por exemplo, o trabalho de um coordenador técnico de categoria de base do clube, porque isso é um cargo que a gente, como mero torcedor, não tem acesso ao que o cara faz efetivamente lá dentro do clube. Agora, quando a gente olha para a organização, para a estrutura do Cruzeiro, o Ávila era um dos poucos caras que estavam na nossa categoria de base que tem uma ficha corrida de trabalhos realizados no futebol que o credenciava a estar ali. E infelizmente a gente sabe que diretoria de categoria de base se tornou uma coisa que é muito mais um cargo político. É aquela
aquela coisa de negociação mesmo, como a gente vê na política governamental, né, que os caras fazem aqueles acordos ali entre partidos e botam um cabeça de bagre qualquer que nem entende de futebol de base para tomar decisões. Atualmente nós temos uma safra muito boa aí na categoria sub-20 do Cruzeiro, mas eu acho que isso é um pouco por observação técnica de vários jogadores, a citar os exemplos aí dos meninos que vieram do Desportivo Brasil, né, o Ederson, o Rômulo e o Maurício, que são muito talentosos e tomara que o Cruzeiro faça logo a compra desse trio. Mas nos últimos anos a gente viu em diversas oportunidades o Cruzeiro ter times de base bem fracos, né? Times que não tinham ali uma identidade de jogo. O Emerson Ávila, por exemplo, era o nosso treinador em 2017, quando o Cruzeiro ganhou aquele Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Supercopa logo depois em cima do Atlético. E aquele time até tinha alguns jogadores bem interessantes, né? O próprio Nonoca, o Kaká já era titular daquele time, o Gustavo Ricci, que deu uma sumida aí, mas também é um bom zagueiro, o Vitor Eudes, que é o terceiro goleiro do profissional hoje, o Gabriel Brazão, na época era reserva, aí tinha o Marcelo, que está lá emprestado no Vitória, ainda não conseguiu vingar, o próprio Tony Anderson, que foi envolvido na negociação com o Grêmio, o Nixon, que era um jogador importante na época, e o Cruzeiro não comprou, ele voltou lá pro Vitória, tinha o Vitinho, que foi negociado, né, pro futebol belga. Quer dizer, o trabalho do Emerson Ávila, ele deu alguns frutos. Em 2018, eu até acho que o trabalho dele não estava sendo legal e ele até foi mandado embora, entre aspas, né? Ele foi tirado do cargo de técnico do Sub-20 para a chegada do Ricardo Rezende, que eu acho que é um bom técnico, ainda não está pronto para o profissional, mas é um cara que tem futuro. E o Ávila então assumiu essa condição de coordenador técnico, onde ele meio que saiu dos holofotes. Não tem como a gente não associar essa situação àquela demissão do pessoal do atletismo lá no início do ano, né, como mais uma coisa que é justificada por corte de custos, mas que sempre nos levanta a suspeita de que seja, vou cortar esse custo aqui para poder pegar esse dinheiro e enfiar no bolso. E sem provas a gente nunca pode afirmar nada, mas que parece, e a gente já tem aí provas suficientes de que essa diretoria não é confiável. Sobre o atacante Raniel, a sua transferência para o São Paulo foi confirmada nessa sexta-feira, não é mais atleta do Cruzeiro. O custo da negociação foi um pouquinho mais de 3 milhões de euros, né? Dizem 13 milhões e meio de reais que o Cruzeiro recebe por 50% do jogador, e o Cruzeiro mantém um percentual aí de uma próxima negociação que seria de 15%, né? Porque segundo o último balanço, o Cruzeiro tinha 65% do passe, se vendeu 50%, 15% ainda são nossos. Já falei sobre a transferência, acho que o valor foi baixo, mas no fim das contas o Raniel não era um jogador imprescindível nesse momento, até porque estava ficando mais no departamento médico do que em campo. Mas torço muito pelo sucesso dele na carreira, acho que ficou bem claro que é um jogador muito determinado, que sempre vestiu a camisa do Cruzeiro tentando dar o seu melhor, e quando não conseguiu não foi por falta de vontade, né? Agora o Cruzeiro deve se virar nesse resto de temporada aí com Fred, Sassá e Vinícius Popó para essa função de centroavante, o que pode representar uma coisa positiva, dar ao Vinícius Popó mais oportunidades de jogo, porque ele é um jogador que, na minha opinião, tem mais futuro que o Raniel, tem mais potencial, é um finalizador melhor, né? Ele mostrou isso na base, e tomara que o Popó consiga vingar no profissional. Ele é um jogador que a gente sabe que clubes europeus já monitoram há algum tempo, e espero que ele tenha a oportunidade de jogar pelo Cruzeiro, marcar muitos gols, né? Escrever seu nome aqui na nossa história, antes de sequer cogitar uma transferência, porque a gente precisa formar jogadores e aproveitá-los em campo, até para que eles sejam mais valorizados. E para fechar, o Sorin deu uma entrevista muito legal para o Bolívia, lá do Desimpedidos, em que ele falou algumas coisas interessantes sobre essa relação que ele tem com o Cruzeiro, e inclusive deixou em aberto a possibilidade de um dia trabalhar como diretor do clube. Mas dentro da própria fala do Sorin, ele deixa claro algumas coisas que me parecem tornar impossível ele trabalhar no Cruzeiro com essa atual administração. Ele fala basicamente em transparência na gestão, em um projeto bem apresentado, ele fala em não fazer o torcedor de bobo, né, não enganar o torcedor, coisas que não combinam em nada com essa gestão de Wagner Pires de Sá. Mas o que eu mais gostei de tudo que o Sorin falou é a respeito de não bastar ser um ídolo, né, para estar qualificado a ser um administrador de um clube de futebol. Tem que estudar para isso, tem que estar de fato preparado e conhecer do meio, e a partir daí, tendo um bom projeto, né, tentar desenvolver de fato e trabalhar no clube. Eu achei isso muito legal, eu nunca tinha visto o Sorin falar dessa forma, e achava que ele era um cara que estava muito mais ligado de fato a projetos de comunicação, né? Ele tem a produtora, ele foi apresentador lá da ESPN, ele que começou com aquele programa Resenha, e sinceramente me deixa feliz saber que um ídolo do Cruzeiro como o Sorin, um cara que marcou tanto na nossa história, se importa com o nosso clube
de forma suficiente para pensar, inclusive, em voltar para ele no futuro e tentar ajudar. E aí eu gostaria de focar até num outro nome, além do Sorin, o Alex, que é um cara que também tem uma história muito grande aqui dentro do Cruzeiro. Me parece ter um grande conhecimento de futebol, inclusive no que diz respeito à formação de atletas. E eu gostaria muito de ver esses caras trabalhando no Cruzeiro no futuro. Mas não trabalhando no Cruzeiro, tipo assim, entra aí e faz alguma coisa. Não. Com um projeto de fato que estivesse atrelado a pessoas sérias, porque até por questões burocráticas não teria como a gente pensar no Sorin, por exemplo, como presidente do Cruzeiro. Até onde eu sei, ele não é sócio do clube, né, do clube social, não é conselheiro e como tal ele não seria elegível ao cargo de presidente. Mas se porventura o Cruzeiro tem alguém que estaria disposto a fazer de fato um trabalho de médio e longo prazo no Cruzeiro, contando com a participação de gente de fato qualificada e que esteja disposta a ajudar o clube. Se eu, por exemplo, tivesse a possibilidade de ser presidente do Cruzeiro, eu tentaria me cercar desse tipo de gente, sabe? De gente que é de fato inteligente, que conhece de futebol e que ama o Cruzeiro. E que, mais importante que tudo, não precisa do Cruzeiro para ganhar dinheiro. É porque, convenhamos, né? Alex e Sorin já estão com o burro na sombra há muito tempo. Mas pensa nisso, se por exemplo a eleição é o ano que vem, você vira para um Sorin da vida e fala: Sorin, o negócio é o seguinte, quero ser presidente do Cruzeiro e quero que você seja o meu diretor de futebol, o cara que vai mandar e desmandar. Então, se a eleição é o ano que vem, eu gostaria que você começasse a se preparar para isso, porque eu quero que a gente tenha um projeto de Cruzeiro para o futuro, não apenas um Cruzeiro pensando no próximo campeonato. Chega para um Alex da vida e fala: Alex, o negócio é o seguinte, você gostaria de trabalhar aí, por exemplo, na formação de jogadores, ou até mesmo se formar como um técnico? Caso a resposta for positiva, vai se qualificar, estudar, fazer os cursos da UEFA, que também é uma coisa importante, porque a gente sabe que os melhores treinadores do mundo hoje não são formados no Brasil. Vai lá para a Argentina conhecer a formação de treinadores, vai para Portugal entender o que os caras fazem, porque são escolas muito boas aí de formação de técnicos. E aí, Alex, você vai pegar aqui o time sub-17, sub-15, sub-20, sei lá, qualquer um time da base do Cruzeiro, e você vai vivenciar o trabalho de um treinador de campo pensando em você ser o treinador do clube daqui a pouco. Muita gente pergunta, por exemplo, quem seria um bom técnico para o Cruzeiro no ano que vem, se porventura o Mano fica até dezembro e no ano que vem a gente resolve usar mais a base. E eu não vou me prender aqui a um nome, mas a diretoria do Cruzeiro já devia pensar sobre isso agora. O planejamento de um clube não pode ser feito em cima da hora, tipo, nossa, o Mano saiu, e agora? Temos 15 dias para arrumar um técnico. Não, não é assim. Eu acho que nesse sentido todo o futebol brasileiro está devendo, porque a gente não tem ninguém pensando o futebol daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Para resumir essa história toda, gostei muito da fala do Sorin, torço muito para que ele de fato trabalhe no Cruzeiro, se qualifique para isso e faça um grande trabalho aqui dentro, né? Para que seja, além de um ídolo dentro de campo, um cara que conseguiu também mudar a nossa história fora dele, porque competência para isso eu tenho certeza que o Sorin tem. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você achou disso, né? Inclusive convido, né? Assiste o vídeo lá da entrevista do Sorin, vou deixar o link aqui na descrição, ele fala algumas coisas interessantes sobre a Libertadores 2009, mas opina aí se você acha que o Sorin de fato poderia ser um bom nome, o próprio Alex que eu citei, ou outros ex-jogadores que você entende que tenham qualificação para trabalhar no clube e para ajudar. Também opina sobre os outros assuntos, é claro, né? E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever caso ainda não seja inscrito, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!